Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. E hoje mais maravilhoso ainda, mais divino ainda, porque eu estou com um amigo de longas datas e na cidade que eu amo de paixão. E aí, quando a gente bota aí Silvio Romero, a gente lembra de Recife, a minha paixão, cidadela da cidade mais bonita do Brasil, não é porque você está na sua presença, não é porque eu gosto mesmo, desde criança. Viu? Tenho um prazer grande, estarei aí sexta-feira, se Deus quiser. E aí o Silvio volta aqui a nós, a nossa web rádio, é um Cadeira Cativa, e olha o presente que ele vai trazer para nós hoje. A vida não é responsável. Meu amigo, muito boa noite, muito obrigado, Deus que lhe pague, e bem-vindo mais uma vez à web rádio Estação da Luz. Que felicidade, meu querido. Muito obrigado a si, obrigado a todos os que estão na web rádio, que fazem a web rádio. É uma alegria imensa de participar com vocês na noite de hoje, desse instante tão preciso. E, normalmente, quando você vem à rádio, você traz esse seu conhecimento, um poder de síntese maravilhoso. É isso que me impressiona. E eu fico muito grato. É uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir, não é de agora, já de há muito tempo. E o tema que você escolheu é muito interessante. Mas eu queria lhe concitar, para que você pudesse fazer uma prece de abertura. Eu vou fazer aqui só a leitura de um pequeno tópico do Evangelho, para que eu possa passar para você e você já trazer todo esse conhecimento que envolve justamente essa questão da vida que não é responsável. Por favor, meu irmão. Esse momento, unindo-nos aos pontos energéticos mais sazonados que existem em todo o cosmos, que esses nossos pensamentos uníssonos, onde quer que estejamos, seja dirigido à centralidade da vida, que és tu, ó Pai. Que sejamos, pois, agraciados pelas tuas bênçãos, onde nesses instantes em que iremos conversar, possamos refletir para redimensionar os nossos processos existenciais, dando-nos, pois, a oportunidade de cada vez mais nos impulsionar, ampliando todo o nosso processo de consciência para a observância maior da tua grandeza. E assim, Senhor, não só na observação, após dela, a execução de sermos também partícipes dessa vida, sendo, espargindo, vivendo, assumindo vida. Que essa vida, ó Pai, em que se manifesta em todos os recantos, possa, pois, ser
a nossa inspiração maior nesse momento em que nós estamos reencarnados no planeta Terra. Assim, Senhor, fortalece-nos para que hoje sejamos melhores que ontem. E nessa mesma força, tenhamos, pois, toda a nossa capacidade para fazermos-nos melhores amanhã do que hoje. Grato ao Pai amado, muito grato. Vivendo e assumindo vida em todos os recantos. Eu anotei, meu amigo, o que você falou, ficou bem marcado. E aí, nós vamos trazer aí do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, o que está lá em Mateus 5, 7. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Que divina promessa de Jesus! Terão misericórdia. É uma afirmativa positiva. Temos que viver e assumir vidas. Ficou muito marcada essa sua frase que eu tanto anotei aqui. Assumir vidas e não uma vida, mas vidas. Traga isso para a gente, traga a sua verba e seu conhecimento, que a gente vai ficar aqui bebendo nessa fonte. Muito obrigado, meu irmão. Muito grato. Meu não, daqueles que já atingiram um maior grau, onde nós estudamos e nos debruçamos, né? E nesse debruçar dessas mentes brilhantes, encarnadas e desencarnadas, a gente tenta trazer no momento de agora. A vida não é a responsável. Muitas vezes nós estamos, ou quase comumente, nós estamos responsabilizando a vida por aquilo que nós mesmos somos os responsáveis. Acusamos ela de ser grata ou não para conosco, e na realidade a vida, ela está aí e ela proporciona a todos, do verme que rasteja nas zonas abissais, aos anjos e arcanjos que se encontram no píncaro, na condição de seres integrais. Assim, é como diz o grande ditado: o sol brilha para todos, não mais para mim do que a ti, não mais a ti do que a mim. E aí nós passamos a responsabilizar a vida por não termos sorte. A sorte é do preguiçoso. O trabalhador não precisa de sorte. Ele é a sorte. A sorte é o esforço, é a construção. E essa construção, ela não se faz simplesmente da noite para o dia. A sorte é nós simplesmente entregarmos ao acaso o que nos é de dever e direito de conquistar. Mas aí há de me perguntar, e o que é a vida? Né? Existem inúmeras definições durante toda a época da humanidade. Toda. E cada um diz, cada um vê de uma forma diferente. Agora, quando cada um observa, ela vê com seus olhos. Raros, né? Os que conseguem ver numa abrangência, na sua totalidade. Isso são para seres integrais, como dissemos ainda há pouco, como nós encontramos na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, o ser mais puro que a humanidade já conheceu. Ali sim, ele tem toda uma condição de fazer a leitura da vida e libertando-se da sua intenção, da sua capacidade de observação. Ele então consegue tirar o que ele pensa e o que ele sente
para o que na realidade é a vida. E isso, quando ele chega nesse íntere, nesse momento, nesse instante, nesse êxtase, em que ele ali, como ser integral, vai definir a vida, ele está adentrando-se em Deus. Deus, o nosso Pai. A gente pode simplesmente tentar conversar um pouco sobre o que a gente conhece sobre vida, né? Sobre a vida, né? A vida material, né? Tem o materialista, ele acredita que a vida seja só a matéria, né? A vida é formada de átomos, né? Dizia-se que era o elemento menor de todo o universo. Hoje é um dos maiores elementos do universo. Existem, então, os elétrons, os prótons, os nêutrons, os quarks, né? Existem os bósons, né? A partícula de Deus, existem partículas muito, mas muito menores do que o átomo. O microcosmo. E aí, essa soma, essa união, né, de todos esses microcosmos, eles vão se agregando, vão se juntando até formar o átomo agrega e vai, então, formando-se, e ali, nessa agregação, ele vai formando elementos químicos. E esses elementos químicos, eles vão dando razão na sua unidade, vivendo o processo de transmutação. Dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, nós temos então o quê? Uma molécula d'água. Exato. Matéria. Algo não material tornando-se material. E esse movimento do material e não material, eles se interconectam, como nós. Espíritos, numa matéria, interconectados. Não aprisionados, interconectados. Mas além dessa vida física do qual ela se apresenta, existe a vida, aquela que a gente tenta decifrar, a gente tenta, através da ciência e da filosofia, ter um conhecimento maior na abrangência dessa vida, aonde ela possa iniciar e terminar, que é quase impossível. E impossível no momento da agora, nosso, aqui, nesse planeta, mas ela está aí. E todos nós usufruímos dela. É. E existe a vida de cada um. Cada um, essa vida que é construída por nós. Vós sois deuses. Eu sou um sujeito em que tenho a condição de gerar vida, de dar vida aos meus sonhos, aos meus projetos, se eu transformar-se-ão em projetos, que necessitarei de esforços para colocá-los na pauta e torná-los realidade. Da vida ao amor, da vida à paciência, da vida à paz. Sim, podemos fazer isso. E quanto à vida física, essa aqui do qual nós temos a necessidade dela para podermos ampliarmos os nossos estados de consciência e cada vez mais mergulharmos na vida. E para que ela aconteça nesse simples corpo, evidentemente,
A natureza, toda ela é simples, mas profundamente sofisticada. Então, para eu ter esse corpo, eu estou dentro de uma interconexão inimaginável. Por exemplo, a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo, numa velocidade de 1.656 quilômetros por hora. Se não fosse dessa forma, não haveria vida na Terra. Ou seja, 460 metros por segundo na linha do Equador. Isso faz com que os nossos dias e as nossas noites, eles tenham o devido equilíbrio, porque se tivéssemos 24 horas de dia, a vida seria, o tempo seria tão tórrido que a vida ela não se apresentaria tal qual ela se apresenta como nós a conhecemos. E se as noites durassem 24 horas, elas seriam glaciais. Nós não teríamos a vida como ela se apresenta. E aí ela tem uma inclinação. Essa inclinação de 23,8, 24 graus, ela dá a condição necessária de termos as estações do ano. E aí podemos viver o processo de libertação, não mais só da caça, mas poderemos ter a planta, a autonomia. Eu planto, eu colho, eu guardo, eu me alimento, independente das intempéries do tempo, do espaço. Esse mesmo planeta rochoso, né? Ele também se move em redor da nossa estrela, que a nós conhecemos como Sol, numa velocidade de 30.200 metros por segundo, ou seja, 108 quilômetros por hora. Se não assim fosse, não teríamos vida na Terra. E o Sol, ele não está lá paradinho, olhando para a gente e emitindo sua energia. Não, ele está dentro da energia de um aglomerado de outros sóis. E ele está, então, ali, circulando em torno, o que hoje até a ciência acredita, do nosso buraco negro central, o buraco negro massivo. E assim, numa velocidade de 30.200 metros por segundo, ou seja, 108 quilômetros por hora. Que velocidade! 30.200 metros por segundo. E o Sol orbita, ele dá uma volta à nossa galáxia em 225 milhões de anos. A cada 225 milhões de anos, o nosso Sol completa um aninho galáctico. Viajando a 777 mil quilômetros por hora. É mole? Tudo isso para dar condição de eu estar conversando com você agora. De estar refletindo, de estar sentindo, de estar buscando novas ideias, criar novas atitudes, para que cada vez mais ela se torne rica, abundante. Sim. Ou seja, o Sol ele desloca-se pela nossa galáxia em astronômicos 871.781 quilômetros por hora. Uma verdadeira orquestra. Para que a sinfonia de Deus ela seja, pois, executada. Nós fazemos parte. Somos notas nessa grande partitura. E a soma dessas notas é que vai dar o verdadeiro som. O tom fica com o nosso mestre maior, que ali nos rege, para que sejamos suaves, intensos, rápidos, precisos, mas que não saiamos 1 milímetro sequer da harmonia do grande autor, Deus, o nosso Pai. Mas a gente falou numa vida lá fora. E a minha, a tua?
nesse exato instante, estamos carregando 100 trilhões de células sob as minhas ordens. Eu ordeno. Mas, sem a minha ordem, muita coisa está acontecendo. E que a gente não denota a grandeza desses acontecimentos. O coração bate 10.000 vezes por dia. 10.000 vezes por dia. E não se cansa. Por dia, 10.000 vezes. Multiplique isso em 80, 85 anos. Ele bombeia mais de 7,5 litros por minuto. Ele bombeia 7,5 litros de sangue por minuto. Percorre mais ou menos 160 mil quilômetros. 160 mil quilômetros a cada 24 horas. Em 30 minutos, aqui no meu corpo, aí no seu corpo, terá produzido mais de 25 trilhões de células. Em 30 minutos, mais de 25 trilhões de células. A cada 70 trilhões de células, a 100 trilhões de células, difere um pouco de alguns estudiosos, é o nosso corpo. De 70 a 100 trilhões de células. Executando algo entre 100 mil a 6 trilhões de funções por segundo. Nesse momento, o seu corpo, o meu corpo, está executando de 100 mil a 6 trilhões de funções a cada segundo. Respiramos, ou respiraremos, 2 milhões de litros de oxigênio só no dia de hoje. 2 milhões de litros de oxigênio só no dia de hoje. Milhões de litros de oxigênio. E cada vez que inspiramos, é distribuído em nosso corpo de forma equânime, equilibrada, perfeitamente equilibrada, em um corpo saudável. Tudo isso de forma profundamente inconsciente. Inconsciente. Está aqui. Eu não estou dando nenhuma ordem. E tudo está acontecendo. Para quê? Para que eu tenha consciência de que tudo isso acontece porque existe uma mente muito, mas muito, muito poderosa. Uma inteligência suprema. E que é a causa primeira de todas as coisas. Sim. Tudo isso em nome de quê? Do amor. Isso é amor. Todo esse... E olhe que nós estamos falando simplesmente coração, pulmão e um pouco das células, só isso. Estamos falando só de um pequeno sistema solar, de uma estrela de quinta grandeza. Numa das menores galáxias existentes no cosmos. Para quê? Para que a gente consiga fazer a leitura desse amor que essa inteligência suprema nos habilita a sermos tão amorosos. Não tanto quanto ele, mas como ele. Somos sua imagem e semelhança. Amar como ele nos ama. Sim, é uma força de expressão. Porque o amor dele é infinito e o finito jamais conseguirá traduzir o infinito. Finito porque tivemos um princípio, não teremos um fim, segundo os Espíritos dizem, na concepção das palavras que temos hoje. Mas ele nem princípio nem fim. Mas isso tudo para construir. Construir o quê? Em nome do amor. É uma matéria ordinária.
Como existe também uma matéria ordinária em todo o cosmos. A matéria ordinária em todo o cosmos que nós vemos, ele nada mais é do que só 4%. 4%. 23% é de energia escura. Isso. Perdão, de matéria escura. 23% de matéria escura. E o restante? 73% de energia escura. Escura porque ninguém sabe nem conhece. Mas para que tudo isso? Para a vida. E para que essa vida material? É como nos dizem para os espíritos, ela existe para que aqui nós venhamos a aprender. Aí veja o nível de autonomia do que fomos dotados. Somos autônomos, tudo nós temos em nós. Essa capacidade de respirar, nada mais, nada menos do que o quê? Do que 2 milhões de litros. 2 milhões de litros de oxigênio só no dia de hoje. Só no dia de hoje. Que autonomia! O coração batendo 10 mil vezes, 7,5 litros por minuto, que percorre 160 quilômetros a cada 60 mil quilômetros a cada 24 horas. Autonomia. Eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. A alimentação, essa interconexão de energia, alimentação física, alimentação psíquica, alimentação espiritual. E aí mantemos-nos firmes para não só alimentar, para que ele ganhe ele transforme todas essas moléculas em energia, mas que essa energia seja transformada também numa outra energia, para que a gente venha mantê-lo ele saudável, para que nós sejamos saudáveis, porque uma mente saudável terá um corpo saudável terá uma mente saudável, e assim sucessivamente. E essa autonomia é para que nós venhamos a construir. Agora, construir o quê? Perdão. Nós somos as nossas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. Eu sou aquilo que eu escolho. Se eu quiser construir, pois, uma escola, eu construo uma escola e serei um educador. Se eu quiser construir um hospital, eu construo um hospital e vou cuidar da saúde. Se eu quiser construir, pois, um teatro, eu construo e vou cuidar da arte. Se eu quiser construir um prostíbulo, eu construo. Se eu quiser construir um campo de batalha, eu construo. Se eu quiser construir, pois, uma sala de cinismo, eu aglomerarei quantos mentirosos for necessário. Nós somos as nossas escolhas. Mas essas escolhas é livre. Mas como dissemos, o coração bate para bombear 7,5 litros por minuto, em que percorrerá 160 mil quilômetros em 24 horas, que fará com que nós produzamos em 30 minutos 25 trilhões de células, e a cada 70 a 100 trilhões no nosso corpo, esses 100, elas terão de 100 mil a 6 trilhões de funções. Uma interconexão, uma lei de causa e efeito. Houve uma causa. A causa física, o homozigoto masculino e feminino. Mas o que fez aquela célula primeira, aquela célula ovo, manifestar de uma forma tal a chegar a isso em que nós estamos, de 70 a 100 trilhões de células? Que manifestação é essa? É uma lei. Lei de evolução, lei de vida. A lei de causa e efeito, de ação e reação. Sem o gameta masculino, sem o gameta feminino, não teríamos.
uma ação, uma reação e em cadeia. Essa ação e reação, ela existe? Existe. E grande maior parte dos seres corpóreos, materiais, sofrem ela de forma direta. Nós não. Não. A cada momento, Deus nos oferta algo para que a gente tenha consciência de que nós somos a causa. Se eu causei algo ontem negativo, eu sou a causa para transformar esse negativo em positivo. Eu posso ficar esperando a reação da causa negativa que eu causei, a dor, a decepção, a angústia, a perda, a desilusão, o fracasso. Mas eu posso, em cima daquela causa negativa, construir 1, 2, 10, 100, 1000 causas positivas e anularei. Também é física. Também é lei natural da vida. E também o Evangelho expressa isso. O amor vence uma multidão de pecados. Vê? E aí, nessa autonomia, nós temos a livre escolha. Mas a colheita obrigatória. Agora veja. Por que responsabilizarmos a vida, culparmos a vida? Não. Não. Observe que quando pensei nesse tema, eu botei responsável, não culpa. Porque a gente fica culpando. Sempre a gente culpa alguém. Sempre. Jesus já nos chamava atenção sobre isso, quando ele dizia que a gente está simplesmente olhando o cisco no olho dos outros, né? E a gente tem o quê? Uma trave. Ou seja, a culpa é daquele ali, olha o cisco ali, a culpa foi do cisco, e eu tenho uma trave, então assim, eu não vejo. E aí, então, a culpa é sempre de quem? É do outro. É do tempo. Ah, eu cheguei atrasado. Por quê? É o tempo. Pô, se está chovendo e você sabe que o trânsito é lento, saia mais cedo. Saia bem mais cedo. Saia mais cedo do que bem mais cedo. Você não chegará. Mas não, a gente quer sair na mesma hora, mesmo sabendo que o trânsito fica mais lento, a gente vai ter mais dificuldade, e aí a culpa é do tempo. A culpa é do outro. Após o primeiro concílio de Nicéia, onde institucionalizaram o céu e o inferno, o Satanás, o demônio, o diabo, ninguém mais erra. Foi o diabo que me incitou, foi o Satanás que me levou, foi o demônio que me puxou. Ah, dá licença. Você pode me puxar para onde quer que seja, eu só vou quando eu quiser. Você pode levar até meu corpo, não meu espírito. Você pode levar toda a minha carcaça física, nunca minha alma, nunca minha vontade, nunca meus ideais, nunca meus sentimentos, nunca eu, nunca, nunca. Mas aí a gente fica nesse costume de estar o quê? Colocando as pessoas como responsáveis, as coisas como responsáveis. Faliu a empresa? Foi a empresa que faliu, não foi você que faliu. E se ela faliu, foi por descuido. Ah, mas não foi por descuido, foi alguém que roubou. Sim, mas por que você deu tanta confiança àquela pessoa que chegou e roubou? Ah, então a responsabilidade é minha. Bom, com licença. Se eu não assumir a responsabilidade, como é que eu vou evoluir? Se eu coloco sempre a responsabilidade no outro dos problemas, os meus problemas, eu vou resolvê-los quando? Se eu achar que sempre o outro é responsável e eu não, como é que eu vou
construir em mim um campo cada vez maior de responsabilidades. Como é que eu chegarei aos céus se não descer aos meus infernos? Porque aí o inferno é o do Satanás, o do demônio e do diabo. Meu não. Mas para poder eu chegar à consciência, o céu, a consciência pura, o céu, eu tenho que descer aos meus infernos e trabalhar com os meus erros, com os meus equívocos, com as minhas faltas, as minhas falhas. Aí na primeira falha, no primeiro equívoco, a gente responsabiliza o outro, responsabiliza a vida. A vida. A vida. A vida é aquela que esse coração que bate 10.000 vezes no dia de hoje, que bombeia 7,5 litros de sangue por minuto, que percorre 160 mil quilômetros no dia de hoje, que alimenta os 70, 100 trilhões de células que você tem em si, a cada 70 trilhões de células no corpo, nós temos 100 mil a 6 trilhões de funções a executar. Ela sim, para quê? Para que eu modifique minha atitude. Se a empresa faliu, eu tenho ainda tudo isso a meu favor. A meu favor. Porque além de tudo isso, eu tenho um cérebro. E esse cérebro tem mais de 100 bilhões de neurônios. E cada um único neurônio é conectado a 100 mil outros. 100 mil outros neurônios. Tudo isso, que rede espetacular. Um único se conecta com 100 mil outros. Para poder o quê? Eu ser criativo, eu ter as ideias, eu ter o pensamento, ter as ideias, tornar elas em sonhos, de sonhos trazê-las novamente a um processo transformador, como projeto. E a partir daí, eu gerar novas empresas, novos empreendimentos em mim e aonde quer que seja. Sim. Esse é o processo que nós assumimos como seres humanos. Nós não somos receptores, nós somos doadores. Porque se eu tenho tudo isso em mim, vida, essa vida, o que é que eu faço com ela? Ela é exuberante. Ela, como o corpo, cada célula formando os órgãos que se interconectam ao outro, formando esse inteiro. Nós somos células que interconectamos com outros, formando órgãos, formando corpos, dando vida. Sim. Sim. Agora, quando somos receptores, achando que a vida que tem que nos dar e nós não damos nada a ela, a vida não me deu nada. Como? Primeiro, é egoísmo pensar isso, é ignorância e egoísmo. É falta da capacidade de agradecer, de reconhecimento e agradecimento. É falta de uma série de coisas. E, evidentemente, e aí corre o grande perigo. Porque eu espero que as coisas cheguem. O banco não mais me atende, os amigos não mais me atendem, ninguém me atende na falência, e aí eu culpo a vida. A vida é a responsável, então eu vou acabar com ela. E aí eu acabo com a vida. Mas ela não se acaba. O maior engano que uma criatura pode causar a si própria. Ela nunca se acaba, ela nunca se finda. Ela é amor. E não é o amor que a gente conhece, primário ainda. É o amor divino. Não conseguimos defini-lo. Não conseguimos defini-lo. Não temos a capacidade. Não temos a capacidade. E aí, como a gente projeta no outro, aí a gente assume essa falência. Ah, eu fali. Não, não foi você que faliu, foi a empresa. Você está aí. Ah, eu perdi o meu amor. Você não perdeu o seu amor. O amor está aí. Você perdeu uma pessoa que você estava amando. Mas esse amor não tem endereço, não. O amor não tem endereço, não.
Você vai e coloca ele onde quiser, no cachorrinho, numa árvorezinha, numa florzinha, numa plantinha, num trabalho, no outro, na humanidade, em Deus, em tudo. Ele não tem endereço. Você põe aonde ele quiser. E ele não tem tamanho, não tem tempo. Vai além do espaço-tempo. Mas aí, como a gente assume que, ele acabou comigo, acabou com você. Você é tão pobrezinha. É muita pobreza, gente, dá licença. Fulano acabou comigo. Quando um paciente chega para mim e diz assim, fulano acabou comigo, eu digo, como? Você está aqui na minha frente, você não está acabada. Acabou com a relação, não com você. Aí como você acha e sente que acabou, então acabou tudo para mim. É muita pobreza. Isso é porque você só tem um amor. Ame a vida, ame tudo. E aí você vai sempre renovando, porque a vida sempre se renova. Você nunca perde. Exatamente. Eu amo as flores. Essa florzinha agora que está aqui na minha frente, ela morreu, mas ela vai brotar de novo. E a outra ali também brota, e ela brota. E aí eu sempre vou ter flores. E nos invernos? Eu tenho a flor da esperança, porque eu tenho certeza absoluta que a primavera voltará. Com certeza. E aí, como receptor, a gente fica esperando que nos ajude, que nos ajude, que nos ajude. Aí a gente se funde com o problema, faz uma fusão com o problema. Quer acabar com o problema, acaba com a vida. Responsabilizando a vida pelo processo do acabar. Em medicina, em engenharia, em outras ciências, colapsar ela é o fim, é a destruição. Hoje, a psicologia transpessoal, a psicologia espiritualista, hoje a física quântica, ela tem uma nova concepção de colapsar. Colapsar é você morrer naquele velho e transformar a realidade em possibilidade. Transformar essa realidade do colapso numa possibilidade nova. Então, eu cada dia colapso. Eu transformo uma realidade que não mais quero em mim numa nova possibilidade. Eu transformo a realidade do ódio numa nova possibilidade do perdão. Numa possibilidade de uma fábrica de tecidos numa fábrica de sapatos. Naquele amor que foi embora. Que vai, seja feliz. Haverão outros corações que vão lhe amar. Mas se ninguém me amar, ame-se. Você nunca vai se abandonar. Não tem como. Não. A gente pode esquecer de se amar. Um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã. A gente pode dar um tempo nesse amor. A nós mesmos, mas não por muito tempo. Nunca se perde a si mesmo por muito tempo. Existe uma lei. E essa lei, por mais que a gente tente elaborar um ego mais poderoso, tem um momento em que a lei vai dizer assim, cadê seu eu real? E aí está o eu real. Esse eu real que é o agora. Então vem o problema, que a gente chama de peso. Mas o que é peso? Às vezes a gente vai pegar um objeto achando que é pesado e faz um esforço imenso, quando pega, é leve. Mas veja quanta energia a gente gastou achando que aquele pesado vai fazer um esforço e era leve. Assim também acontece com as coisas. A gente vê numa decepção, a gente vê numa amargura, a gente vê numa falta de objetivo, a gente vê numa falência, um peso enorme, e a gente não se acredita com força para aquilo. Vai ser a forma como você vê. É tudo a forma da gente ver. O que é pesado? Tem gente que está achando um peso imenso agora, tem uma enxaqueca.
E outros estão com a metástase e se sentindo profundamente leve. Profundamente leve. Conversando há pouco tempo atrás, ouvindo uma médica amiga minha, oncopediatra, e ouvindo uma menininha dizer assim: doutora, eu só queria mais um dia. Que lindo. Eu só queria mais um dia. Basta um dia. Não mais que um dia. Um meio-dia. Onde eu possa desatar a minha agonia. Só um belo dia. Um santo dia. Dê-se esse tempo. Porque aí no silêncio do seu agora, você ouvirá novas vozes. As vozes de tudo que você aprendeu. Mas naquele estado de choque, você se conturbou e perturbou. Houve um curto-circuito e não dá para refletir. Mas nesse silêncio vem um conhecimento. Novos conhecimentos. Aí abre, descortina-se. Aí vem a vontade. E da vontade, a ousadia. É necessário ousar. Ousar. Quando você vê que existe motivo para você acabar com essa vida, a mais brilhante de todas as formas e forças da natureza divina, é porque você se sente muito pouco. É porque você nunca refletiu sobre a vida. Quem reflete sobre a vida jamais será ateu. Jamais será ateu. Mas nós, muitas vezes, desacreditamos porque o orgulho é maior. Não, vão me ver o quê? Falido, vão me ver andando a pé, vão me ver não tendo mais a champanhe, não tendo mais as viagens para a Europa, não podendo mais comprar ali, acolá, ter uma bolsa Prada, uma Louis Vuitton. Não, é um desespero, é um horror. Ah, não vejo mais sentido na vida. E como? É a vida que é a responsável por você não estar vendo o sentido? Ou você não está vendo o sentido porque está só esperando? Porque quem busca tem muito mais sentido do que sente. São sentidos conscientes e inconscientes que a busca nos traz. O doador. Aquilo que nós nascemos para isso. E acho interessante. O frontispício da doutrina espírita, né? A força maior. Fora da caridade não há salvação. É o doador, não o receptor. Não o receptor. Nós recebemos porque somos preguiçosos. Ah, Deus dá-me paz. É nossa responsabilidade a construção da paz. Ah, Deus dá-me felicidade. Como? É nossa responsabilidade a construção da felicidade. É nossa responsabilidade tudo. Mas Ele, por misericórdia, Ele nos dará paz. Mas logo, logo a gente a perde pelas atribulações. E aí, a gente entra naquela fatoração da matéria. Né? A gente viu que a matéria é fabulosa, ela é riquíssima, ela é lindíssima. Mas o que fazer com a matéria? Nós não somos matéria, somos muito mais energia. O átomo, ele tem 95% de vago, de vacuidade, e só 0,5% de matéria. Um átomo. E esse vácuo é o quê? É energia. Se você está odiento, 95% desses átomos vão ser preenchidos pelo ódio. Como também pelo amor, pela simplicidade, pela humildade, pela caridade, pela fraternidade. Viu? Nós somos energia.
Se eu penso em energia, a energia eu tiro do carro, eu ponho no liquidificador, eu ponho no purificador, eu ponho na, no celular, em tudo que tiver. É só plugar. Mas, se eu tenho matéria, esse copo não vai fazer o que a energia faz. Ele só vai servir para algumas coisas, não para todas as coisas. E a energia serve para tudo. Absolutamente tudo. E aí, a gente muitas vezes desiste. Desiste de recomeçar. Desiste de renovar. Simplesmente desiste. Paganini, ele estava ali em Paris, perdão, em Londres, e tinha o teatro cheio, incrivelmente cheio. A orquestra já estava afinando, dando os últimos afinados em seus instrumentos. Entra, pois, o regente, é aplaudido, e todo mundo expectante pelo pequenino Paganini. Ele adentra-se com seu violino. Aquele silêncio absoluto após os aplausos da sua entrada. Começa a executar a grande obra. As pessoas mal respiravam. E Paganini começa. Num dado instante, houve um telitar. Tem! A plateia, oh! A orquestra para. O maestro para. A corda do violino de Paganini quebrou. Ele não parou. Ele continuou com as três. O maestro retoma, a orquestra retoma, as pessoas silenciam. E ele lá. Pá! A segunda corda quebra. Oh! Parou a orquestra, parou. O maestro Paganini não parou. Duas cordas e ele executando. Mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Mas ele disse ali nele, eu tiro. Eu vou tirar todas as notas nessas duas cordas. E o absurdo aconteceu. Tem! A terceira corda quebra-se. Não mais a plateia fez, oh! Não mais a orquestra parou. Não mais Paganini parou. Todos acreditaram. Ele vai continuar. E ele continuou. Acredite. E muitos acreditarão junto convosco. Mantenha-se na vida e muitos manter-se-ão consigo. E temos a escolha de passar pelas situações da vida de duas formas. É uma escolha nossa. No desespero ou na esperança. Na tristeza ou na alegria. Chorando. Sorrir. Quando a dor te torturar. Quando a saudade atormentar os teus dias tristonhos e doridos. Sorria. Quando tudo terminar. Quando nada mais restar do teu sonho encantador, sorrir. Sorrir quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados e doridos, sorrir. Vai medindo a tua dor e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorrir é a minha escolha, é a nossa escolha. Desistir? Jamais. Vida. Ah, vida, que eu te quero viva, vida. Viva, vida. Ele é meu amigo.
A vida vale a pena ser vivida em qualquer parte, em qualquer tempo, em qualquer parte desse universo. Perfeitas suas colocações em relação a tudo isso que é o maior dom do homem, que é a verdadeira vida, não é isso, meu querido? Silvio, tem algumas perguntas que chegaram aqui, eu queria colocar para você, por gentileza. Deixa eu ver aqui qual foi a primeira que chegou para botar por uma ordem, Santro. É aí da tua terrinha, o Guabril de Afogados. Viver a vida sem ter meia poesia do Gonzaguinha, de ser eu feliz. gosto de recitar ela. É bonita, mas a vida vale a pena ser vivida, seja que vida for? Evidentemente. Mas qual é a vida que é diferente da outra? Será que a vida de uma lavadeira é diferente da minha? Sim, é. Temos as nossas diferenças, mas a beleza é essa diferença. Há mais vida em mim não ser lavadeira e cantar, ou a lavadeira ter a vida sacrificial e cantar? O canto dela vai ser mais eloquente que o meu. Cantar num espaço belo, bonito, é muito fácil. Cantar no sacrifício, só os heróis o fazem. Cada canto tem a sua beleza, cada recanto tem a sua pureza, cada instante tem a sua grandeza. Então, não importa se a vida esteja em que vida esteja, até mesmo aqueles que estão resgatando em momentos dificílimos, nos prostíbulos, nas penitenciárias. Vale a pena viver? Claro que sim. Você foi o responsável, não a vida. Você que burlou a sociedade. Você que enganou as pessoas. Está respondendo pelo que fez. Faça com alegria, faça com distinção, recomponha-se, porque a liberdade não está no momento que a cadeia se abrir, está no momento em que seu coração, ele decide não mais desistir e dizer amanhã conseguirei valorizar a minha vida, não mentindo, trirando, traindo, mas construindo. São momentos de reflexão. A dor é um momento de grande e maior reflexão. E nessa reflexão é que encontramos todo o impulso de evolução. Você falou em cantar e o perguntador também, e eu quero falar que o samba nasceu desse sofrimento da negritude, assim como a nossa canção mais famosa, que é o nosso forró, também nasceu dessa dor, assim como o blues e também o jazz. É um canto de dor que se transformou num canto de muita alegria, de muita inspiração, né? A Lúcia, da Cidade da Esperança, a pergunta era grande, por isso que eu botei o nome dela antes, que não dá aqui, é só 200 caracteres. Ela pergunta o seguinte: do micro ao macro, cosmo, como você falou, a vida é uma busca infinita da vida, na essência espiritual. No estágio atual, estamos a meio caminho dessa busca incessante do amor e da perfeição? Ela pergunta. Cada um está numa senda, num caminho diferente. Eu me sinto muito no princípio. Cada vez mais eu me sinto no princípio. Cada vez que eu aprendo, eu digo, agora eu achava que eu já estava além do maternal, mas não, ainda estou no maternal, sabe? E assim vai. Então, assim, eu não sei, não dá para mensurar. E nem mensure em que grau você está. Não mensure. Miserável é todo amor que se mede. Evoluir é amar, entende? Se você mensura o nível do amor, está sendo miserável. Não se mede. A gente só evolui no amor. Tudo que é construído com amor jamais perece. Quando a gente constrói com a vaidade, com orgulho, egoísmo, etc. e tal, aí sim perecerá. Então, quando se ama, nunca se mensura. O amor que se mensura é o miserável. William Shakespeare. E aí, então, criança, não mensure. Vá.
E aí, cada momento que você estiver indo, você vai ver que está faltando. Aí vai complementando. E cada vez que a gente complementa, a gente vai tendo mais estímulo. E esse estímulo fará com que a gente veja mais vazios na nossa vida. E a gente vai buscando mais. E aí, quando a gente vê, a gente está à porta de Damascus. E aí a gente para e diz assim: o que você quer de mim, Senhor? É o que a gente deve fazer para a vida. Não perguntar onde eu estou, mas dizer assim: o que é que você quer de mim? O que é que a vida quer de mim? A mangueira tem uma destinação, dar-nos manga. A bananeira nos dá banana. O rio nos alimenta o corpo. Toda a natureza, ela doa. Ela é doadora, como nós somos natureza, somos doadores. Quando a gente pensa onde nós estamos relacionando espaço-tempo. Espaço-tempo só acontece na Terra, porque a Terra gira em torno dela mesma, em torno do Sol. Saindo dela não há mais espaço-tempo. Então não se preocupe aonde está no caminho, mas onde está na sua consciência. Aonde está nos seus sonhos, na sua esperança. Aonde está nos seus desejos. Aí sim, eu estou aqui. E aí procure ver aonde quer estar. Ah, eu quero estar lá na frente. No amor, na simplicidade, na humildade, na caridade, na fraternidade, na compaixão, no perdão, na comunhão. Ah, é tanta coisa. É muita coisa. Urge que a gente, o quanto antes, trabalhe incessantemente. Tanta coisa boa e linda. E mais, quando a gente conquistar todas essas coisas, quem será o maior agraciado? Nós. Porque aí seremos felizes. Não teremos felicidade. Seremos felicidade. Eu não sei se nós estamos no meio, eu acho que a gente está no início, mas eu posso dizer, não vou mensurar. Se esse início já é bonito, imagina quando chegar no meio para o final, será muito mais bonito, porque a vida é linda. Você estava falando aí, eu estava me lembrando das pessoas que vão nas romarias, nesse Nordeste brasileiro, cantando numa alegria, muitas vezes num pau de arara. Amigo, quem já andou em pau de arara, você andar 2, 3 horas de pau de arara, subir nesses Eu montes, fui uma uma vez alegria. eu fui fazer uma palestra no Cariri. E era a época dos romeiros, do Padre Cícero. Fui lá. E o prefeito de lá, ele era evangélico. E ele não permitiu que os pau de arara entrassem na cidade. E os ônibus, né? Para forçar, para dificultar, né? Sim. E aí eu fiquei horrorizado. Disse, meu Deus, por que fazem isso? E aí eu fui na estrada para poder ver o que, é que eles estavam fazendo. Então, quilômetros, muitos quilômetros fora da cidade, mas muitos. E eles desciam do pau de arara e dos ônibus cantando. E iam cantando, não se cansando, no sol do Cariri. Eu me senti envergonhado. Que fé, que beleza. Cadê a dor? Cadê o sofrimento? Cadê a tristeza? Cantando para ver o meu Padre Cício. Meu Deus do céu. Eu Lindo. fui ao Juazeiro e em frente à capela onde está o corpo do padrinho Padre Cícero, eu vi, dentro da capela, eu vi uma senhorinha de seus 80 anos, cheia de crucifixo. Aí botava nos pés e fazia uma cantoria. E eu pensei, no meu preconceito, no meu orgulho, isso aí é porque já é uma pessoa idosa, foi criada e nascida com isso, é quase uma tradição. E desculpa a idiotice, porque só pode ser assim, porque eu não posso dizer outra coisa. Quando eu saí para fora, porque todo saía para fora, em frente à igreja tem um negócio de botar velas. E eu vi um rapazinho, menino, 14, 15 anos, pedalando a bicicleta. Ele parou a bicicleta, tirou um negócio do bolso que eu vi, que era uma vela, acendeu, fez uma oração. É como se o Espírito dissesse assim, olha, não é só os idosos, não. Os novos também
estão nesse mesmo diapasão. A vida é linda em qualquer forma que a gente possa imaginar. Você falando isso me lembrou essa viagem maravilhosa que nós fizemos a Juazeiro do Norte. Tem uma pergunta aqui que é deixa eu só botar, é do Francisco Dornelles, de Minas Gerais. Ele pergunta assim: o respeito à vida é desrespeitado pelos abortos, suicídios e outros ataques. Na ciência espírita, encontramos o equilíbrio para que esses desrespeitos, creio eu, desapareçam? Olhe, não só na doutrina espírita, como você também vai encontrar no budismo, você vai encontrar no hinduísmo, né? Você vai encontrar em todos os movimentos em que realmente seja espiritualidade, ou seja, que tenha o senso real da religião, religare, que nos ligue a Deus, né? A doutrina espírita, ela não é contra, ela não combate, ela é esclarecedora. E ela esclarece não só o valor da vida, mas o nosso comprometimento quando cesseamos a vida. Quando a gente vai de encontro a ela. Então, ela dá todo um subsídio necessário para que você não faça por proibição, para que você não faça porque vai ter o reino dos céus ou do inferno, para que você não faça porque disseram que é errado, mas você ter a consciência plena e ter dentro de si essa consciência de que jamais é uma opção ceifar a vida de si ou de quem quer que seja. Sim, a doutrina espírita não só, ela traz esse bojo do processo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é vida, o Evangelho é vida. Ninguém consegue ter vida em abundância se não segue aquele Evangelho que Buda conseguiu dizer, Lao Tse conseguiu dizer, Confúcio conseguiu dizer, Krishna conseguiu dizer, outros tantos conseguiram dizer, mas não tão quanto Jesus de Nazaré. É todo o movimento necessário para a vida em abundância, mas também ela traz consigo a reencarnação. Ela traz consigo o pós-vida. Ela traz consigo a consequência da consequência. Não só a extinção da vida física, mas principalmente a decepção. De que ao invés de o indivíduo estar liberto do problema, ele encontrou inominavelmente mais problemas. Então ela é esclarecedora em abundância. E fica por aí. Ela não é proibitiva, ela esclarece. Então ela faz de nós seres libertos, de fazer não porque tem de ser feito, mas é o que é para ser feito. E a vida é isso. Se eu vivo a vida porque eu tenho que fazer, eu estou dando isso a você porque eu vou ganhar um reino dos céus, porque eu vou para uma cidade espiritual, porque eu vou... Não, isso não é caridade. Isso é troca, não é caridade. Isso não é formação de caráter. Isso é alimento egóico. Então, a doutrina espírita, ela nos faz autônomos, doadores. E quem doa, jamais tira. Sim, ela dá total consciência de que nós somos doadores, como toda a natureza o é. E um doador jamais tira. Daí a máxima, Jesus dizer que aquilo que recebemos de graça, não temos como vender. Nem vender, quanto mais obrigar. Sim, Senhor. A doutrina espírita, ela tem a chama necessária para que a gente alimente a nossa chama e faça verdadeiramente
a nossa luz brilhar pelos nossos esforços. Ela não nos dá absolutamente nada, a não ser a capacidade consciencial para nós tornarmos independentes em qualquer circunstância e situação, das mais difíceis às mais gloriosas. E essa chama, Senhor, mudou minha vida inteiramente. Não sei, e nem quero saber, o que seria eu se não tivesse essa chama esclarecedora que é a doutrina dos Espíritos. Sempre esclarecedora, porque o esclarecimento consola, né? É isso que faz mais belo. Fortalece. Não é só conforto, fortalece. Leva para frente. Para onde você quiser. É. Para onde quiser. E olhe bem, quando a gente fala onde quiser, é onde quiser, no melhor dos caminhos. Olha, aonde quiser, veja, aonde quiser, tem que ser o melhor caminho. É. Porque o pior caminho não é querer, é suplício. É verdade. O pior caminho não é querer, é ignorância. O pior caminho não é querer, é desistência. O pior caminho é falta de consciência. O pior caminho é ignorância. Então, quando fala em querer, o querer é tudo aquilo que constrói. Como é que a destruição é querer? Não é querer. Não é querer. É tudo menos isso. Exato. Exato. Então, sempre para o alto, como dizia Leon Denis, sempre para o alto, sempre para cima, né? E aí nós temos aí a última pergunta, nós já estouramos um pouquinho o tempo, mas já falamos com o rapaz. A máquina humana é um tipo de universo fantástico. Nessa harmonia... Ricardo, sim. Com esses números passados. Imagina a máquina vida antes, durante e depois da vida. Pode comentar? Eu acho que ele está querendo fazer um paralelo entre aquilo que você falou da máquina humana, do coração. Imagina o espírito, como é que não deva ser fantástico, né? Veja, o fantástico que vai ser após essa vida, ele só vai acontecer o que a gente for nessa. Não, a morte não muda nada. Entende? Então, se eu aqui me vitimizo, eu vou passar para o lado de lá, vou continuar me vitimizando. Se eu aqui vivo reclamando, eu chegar no lá, vou continuar reclamando. Então, os espíritos dizem que a gente só evolui aqui, na prova, provando o que a gente aqui colocou e vivendo. Entende? Então, assim, o que a senhora for hoje, o que eu for hoje, é o que eu seria amanhã. Aonde estiver seus pensamentos, vai estar a senhora amanhã no mundo espiritual. Se seu pensamento é sexolatria, é voltado ao sexo, a senhora vai encontrar lá um bando de gente que só pensa nisso. Tenha medo, não. Porque se encontrar, são seus afins, são iguais. Tenha medo, não. Ah, eu tenho medo de ir para o umbral. Não, se você está no umbral, não tenha medo. Se você vai para lá e vai estar lá, não tenha medo, porque são seus iguais. São os nossos iguais. Então não tenha medo, é tudo igual, tudo farinha do mesmo saquinho. Tá certo? Então o que nós somos hoje é o que seremos amanhã. O que muda é que sem o corpo físico, a nossa percepção amplia, e aí as nossas alegrias serão mais intensas se nós realmente vencermos a nós mesmos, ou as nossas tristezas serão mais intensas. Mas também tem uma outra prerrogativa. Com essa capacidade maior da expansão da consciência sem o corpo físico, a gente saberá também que Deus é misericórdia. E que não importa se a senhora estiver entre ladrões, entre sexólatras, entre alcoólatras, entre situações difíceis nas zonas umbralinas. Não. Basta simplesmente um desejo, uma vontade. E esse desejo, essa vontade, nos interconecta com a vida. A vida em abundância. E aí, ele nos resgata e nos dá a oportunidade de começar quantas
vezes for necessária. É amor. Até a misericórdia é puro amor. Então, até Chico dizia uma frase interessante: onde você sonha, todo dia é onde você vai estar quando desencarnar. Mas não é só o sonho do dormir, não. É o sonho também acordado. Os dois sonhos. Se eu sonho, então, ajudando as pessoas, eu vou estar lá ajudando as pessoas. Se eu sonho tirando as pessoas, eu vou estar lá também tirando das pessoas. Se eu sonho me vingando, eu vou estar lá também me vingando. Sonho ou dormindo ou acordado. É o lugar onde eu vou estar. É perfeito. Ah, quando eu chegar lá, sim. Quando chegar lá, senhora, vai depender do que como a senhora está aqui. Então, começa aqui. Se não começar aqui, vai chegar lá do mesmo jeito que veio. Então, ó, vai ser bronca. Mas não se preocupe. Mesmo nessa bronca, ele vai dizer assim, a senhora, volta, terá outra chance. Agora, não perca, não. É perder tempo. A gente já poderia estar sorrindo, não? Aprendendo tantas coisas maravilhosas, mas a gente ainda está repetindo. Então, basta de repetir. Onde a senhora está hoje, é onde vai chegar lá. Tá bom? Seja misericordioso e obterão misericórdia. Meu amigo, muito obrigado a você. Mais uma vez, a emoção tomou conta aqui das nossas possibilidades possíveis e imagináveis dentro de tudo aquilo que você falou. E o melhor que tudo é que fica gravado e quem quiser poder acompanhar em qualquer outro horário pode acompanhar tranquilamente. E eu queria, para bafejar o final assim fantástico, que você fizesse a prece de encerramento e de agradecimento desse momento maravilhoso. Por favor. Ô Pai, a gente hoje falando, conversando, deu para sentir um pouquinho de você. E cada vez que a gente sente um pouquinho mais de você, a gente se apaixona mais. A gente fica mais pertinho, fica mais confiante, Papai do Céu. O quanto antes queremos estar bem pertinho de vós. Sabemos que Tu nos proteges, sabemos que Tu nos alimenta, sabemos que Tu nos auxilia, sabemos que Tu nos abençoa. Não precisamos nada pedir, a não ser pelo reconhecimento de nossas necessidades, como também o reconhecimento de Tua grandeza, porque nada mais do que isso. Então, ó Pai, Papai do céu, obrigado. Obrigado por essa chance reencarnatória. Obrigado por ter conhecido Jesus. Obrigado aos Espíritos que nos trouxeram riquezas, detalhes, para que nós fiquemos cada vez mais conscientes das realidades agora e por vindoura. Obrigado, Pai, pela vida. E se um dia, Pai, tivermos que prejudicar e muito a nossa encarnação, nos leve, para que não possamos parar ou atrapalhar o nosso processo de vida maior. Essa vida que decidimos depois que te conhecemos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, que nada nos atrapalhe a essa jornada, a essa caminhada. Não, não mais. Não mais. Então, Pai, que a cada instante, a cada inspiração, nós renasçamos. E a cada expiração, nós morramos. E nessa morte e renascimento, fazer, Pai querido, como teu discípulo, Allan Kardec, nos concitou que sejamos hoje melhor que ontem.
Amanhã melhor que hoje. Bênção, Papai do Céu. Muito, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, meu amigo, por você existir nesse sentimento maravilhoso que é da deidade, dessa forma que é ensinado por Jesus Cristo. Papai do céu, grande papai. Um beijo no seu coração e com toda a emoção que você passou nessa mais de uma hora que tivemos com um amigo. Foi realmente restaurador. Muito obrigado. Deus Obrigado a todos. Desejo que a paz esteja no coração de todos vós, no lar de todos vós. Perdoe os erros, porque todos os erros são meus e os acertos não foram meus. É dos livros. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Voltamos já, daqui a pouco a gente volta com Vida em Abundância aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Luz, sucesso, paz e amor.